Oi, gente, boa tarde. Vou deixar uma palavra aqui do Senhor Jesus Cristo. A palavra não é nossa, mas a palavra é dele. E quando a palavra é dele, automaticamente a responsabilidade é dele também, de fazer tudo. Então, está lá em Lucas capítulo 4, no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Pode jogar isso fora? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a cura os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e por liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável. Vou falar pouco, porque também não quero falar muito. Mas aqui Jesus deixou uma condição que ele, quando ele dá o espírito dele para a pessoa, então a pessoa tem essa condição de evangelizar aos pobres. Agora vamos pensar aqui, por que Jesus botou os pobres? Não pode evangelizar rico? Claro que sim, pode. Mas os pobres, ele botou aqui. E a cura pode ser cura no corpo ou pode ser cura na alma, aos quebrantados do coração. Então, para a pessoa ter a cura, a pessoa tem que estar quebrantada o seu coração. O coração não pode estar um coração duro. A cura vem, a cura existe. E quem cura é Jesus. Mas ele dá um entendimento para a gente entender dentro dessa palavra. Que o Espírito de Deus, quando ele começa a agir, ele age dentro do coração, mas ele tem que ver. Jesus tem que ver o coração quebrantado. Como que o coração fica quebrantado? Quando a pessoa passa a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa passa a crer no Senhor Jesus Cristo, o coração fica quebrantado. Não há resistência. Para quando Jesus for abrir a boca dele para poder falar, lembrando-se que ele usa um corpo. Jesus usa um corpo. O corpo do ser humano Jesus usa. Ele acha a pessoa e ele usa a pessoa. Porque hoje em dia tem pessoas, algumas pessoas, quer ver Jesus ao vivo e a cores. É engraçado demais, né? Ver Jesus ao vivo e a cores. Vai ver sim, porque um dia ele vai se apresentar para todos, porque ele diz que ele é Deus dos mortos e Deus dos vivos. Pode ter certeza que um dia todos vão ver Jesus Cristo, o poderoso, o dono de tudo. Mas enquanto isso, enquanto ele não chegou ainda no céu para mostrar o quatro cantos desse planeta, ele vai usar. Usa quem? Um corpo. Alguém que tem voz. Para evangelizar. Para falar e para anunciar. E ele diz, apregoai a liberdade aos cativos, dás vista ao cego. Tem dois tipos de cego. Um que não enxerga nada, realmente a pessoa está com algum problema na vista, mas ele também pode recuperar essa vista. E outros que têm olhos, mas não consegue. Não consegue de maneira nenhuma ver a providência divina que vem da parte do Senhor. Aí eu digo que é cegueira espiritual. As escamas têm que cair. Como caem as escamas? Bom, aqui quem está falando é a Alicério, né?
As escamas caem quando o coração começa a se quebrantar diante do Pai das Luzes. Ninguém pode chegar perto de Jesus com altivez. Né? Não pode. E chegando perto dele, tem que saber chegar. Como que você sabe chegar diante de Jesus Cristo? Com humildade. Se você quer alguma coisa de Jesus Cristo, ele já sabe de tudo que você quer. Mas para chegar perto de um juiz, é com humildade. E o que você quer hoje, nessa manhã? A cura da alma ou a cura do corpo? Ter uma vida levantada através do poder do Espírito de Deus? Uma vida espiritual? Ter uma vida sentimental, protegida e abençoada? São várias coisas que alguém chega perto de Jesus querendo algo com Jesus Cristo. Mas ele diz o seguinte: o que eu quero desse povo é que eles se preocupem com a alma deles. Com a alma. Mas por que o povo se preocupa menos com a alma e mais com outros assuntos, que pode também ser resolvido? Cada área da vida da pessoa pode ser resolvida quando a pessoa usa fé. Tudo pode acontecer. Pode. Quando a pessoa usa fé. Mas o foco que ele diz é que a pessoa tem que focar mais, muito mais, na salvação da sua alma do que outras coisas. E aí a gente pode entender o seguinte: a salvação vem em primeiro lugar. Bota a alma para ter certeza da sua salvação. Bota o coração sossegado diante de Jesus Cristo. Porque hoje muitas pessoas estão ansiosas, angustiadas, aflitas, é tanta coisa acontecendo. Mas ele diz: crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então ele disse, no versículo 19, apregoai a liberdade. Tem pessoas que estão presas nos seus cativos, nos seus cativeiros. Quem pode tirar a pessoa dos seus cativeiros? Jesus Cristo. Usando quem? Um ser humano. Ele vai usar um ser humano. Ele vai usar um corpo que ele fez, que ele formou, que ele criou. Ele vai usar. Para que a pessoa vá e faça aquilo que tem que fazer. E aí Jesus está manifestando o poder dele. E ele também vai sozinho, sem usar corpo de ninguém. Que ele é espírito. Ele é espírito, Deus é espírito e ele faz tudo conforme ele quer. Mas nós temos que entender o seguinte: a cooperação, que nós temos que cooperar com Jesus Cristo, aí a gente tem que cooperar. Aí a gente tem que fazer a nossa parte. Que parte é essa? Parte de obedecer. Parte de usar a fé. E a fé é todo dia. E a fé é toda hora. E a fé é todo minuto e todo segundo. Mas muitas pessoas estão deixando a desejar. Crê agora, daqui a pouco não crê mais. Quer agora, daqui a pouco não quer mais. Vive agora o viver do Evangelho, daqui a pouco não quer mais. Mas por que ele botou lá em Apocalipse, nas suas últimas palavras, que ele disse, capítulo 21, capítulo 22 também, ele disse nas suas últimas palavras, ele disse: aquele que perseverar até o fim. E quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Aí sim vai ser salvo. Por que ele botou isso? Porque ele sabe que a fé, Deus sabe que a fé tem que ser notória, sempre. E Deus sabe também que a perseverança tem que ser permanente.
Então, entendemos uma coisa: o desistir não pode haver dentro do corpo da pessoa, nem na mente, nem no coração. O desistir não pode habitar dentro daquele que crê. Não pode. Porque se a pessoa desistir, a pessoa está deixando de crer no Senhor Jesus, e deixando de crer no Senhor Jesus, deixa também a salvação. Quem não crê em Jesus e não crê na salvação, e não crê nas coisas que Deus pode fazer. Mas quem crê em Jesus Cristo, crê na salvação e crê tudo que Ele pode fazer. E Ele disse, Ele quer libertar os cativos, que de repente a pessoa pode estar presa em alguma área ou em todas as áreas. Mas Ele disse que quando Ele está com a pessoa que tem o Espírito de Deus, Ele disse, é fundamental a pessoa ter o Espírito de Deus para suportar tudo que possa vir ainda nesse planeta. Porque ainda não chegou o fim, não acabou e só está começando. Os assuntos de Jesus Cristo. Começou um assunto que é a pandemia, né? Vai vir mais assunto aí, pela permissão de Deus. E aí, aqueles que têm o Espírito de Deus, qual é o dever dele? Qual é o dever nosso? A gente sabe o nosso dever. A gente sabe o que a gente tem que fazer. E no que a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente faz a nossa parte. E Jesus faz a dele. Entendemos que cada um tem que fazer a nossa parte. Jesus trabalha sozinho? Com certeza. Ele trabalha sozinho e não precisa de ninguém. Mas a união no Espírito de Deus também é necessário a pessoa se unir no Espírito de Deus, se unir com Jesus Cristo para fazer as coisas caminhar. As duas pessoas, o ser humano e Jesus Cristo. Jesus Cristo e o ser humano. Não podemos deixar tudo na mão de Jesus? Não, não podemos. Sabe por quê? Porque nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Então ele diz aqui, ele quer dar ao cego, ele quer dar vistas aos cegos que não conseguem entender a palavra de Jesus Cristo e aquele que também não pode ver no momento. E pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tomando a dar-os aos ministros, assentou-se e os olhos de todas as sinagogas estavam fitos neles. Então começou dizendo-lhe, hoje se cumpriu o que está na Escritura em vossos ouvidos. Jesus ele quer que a gente faça mais, com mais intensidade, os assuntos dele, com muito mais intensidade. Mas, e você sabe que a palavra intensa, a palavra intensidade, é a palavra também que dá a entender com muita vontade. Claro. Então, Jesus ele quer tirar os oprimidos dessa situação e botar em liberdade. Nós temos liberdade. Aliás, todas as pessoas têm a sua liberdade de crer naquilo que quer crer. Se crê em Jesus, está fazendo muito bem a si próprio. Mas, porém, aquele que não crê em Jesus também não pode reclamar da situação qual está. E depois de tudo, a pessoa, Jesus faz questão, a pessoa vai saber que ele existe. E vai saber que a Bíblia Sagrada é verdadeira. E depois a pessoa vai saber
que os profetas ou os ungidos falaram também aqui na terra a verdade. Mas isso deixa para o final. Deixa para o final porque cada assunto é resolvido num assunto só. O assunto é Jesus Cristo. Nós temos que evangelizar, nós temos que anunciar o evangelho, nós temos que levar a palavra aos quebrantados de coração, lembrando que aquele que é quebrantado de coração recebe a palavra e crê. E quem não é quebrantado de coração, como é que faz? A pessoa não recebe a palavra. Às vezes a pessoa pode até ouvir, mas não recebe a palavra. E quando a pessoa não recebe a palavra, não há desenvolvimento dentro dessa palavra. Não há fruto dentro dessa palavra. E aí, as coisas não acontecem. Mas Jesus não vai deixar de ser Jesus. Ele é Jesus, ele existe. Ele vai continuar fazendo. Mas ele só vai fazer em pessoas que creem nele. Em pessoas que respeitam ele. Em pessoas que obedecem a ele. Em pessoas que são fiéis a ele. Em pessoas que faz tudo por Jesus. Quem faz tudo por Jesus? Bom, se ele falar assim, eu quero que você faça uma vigília de 7 horas da noite e pare meia-noite. A pessoa está obedecendo. Tudo que Jesus botar dentro de nós para a gente fazer, a pessoa vai fazer. Vai obedecer. Porque quem obedece a Jesus Cristo, a ordem de Jesus Cristo, tem o prazer de obedecer. E olha que essa alma, essa pessoa, ela é bem confortável. Sabe por quê? Porque quem obedece, quando Jesus fala algo, a pessoa, toda a vida dela é desenvolvida. Às vezes, Jesus está trabalhando em uma área da pessoa, ou em algumas áreas da pessoa, preparando a pessoa para o bem presente que ele pode dar. Porque enquanto Jesus estava trabalhando em José, que foi vendido por seus irmãos, que mentiu para o seu pai, José estava se preparando através de Deus. Jesus preparando José. Mas o mais interessante, que José não guardou mágoa, não guardou nada negativo dentro dele. Há um depósito dentro da pessoa. Dentro desse depósito é o coração. O coração e a mente. Então, dentro desse depósito, tem que ser guardado só coisas boas. E como guardar coisas boas? Bom, o que crê, quem crê em Jesus sabe que tem que guardar as coisas boas. Quem crê em Jesus sabe que tem que fazer o bem. E sem ver quem. Praticando o bem sempre. E recusando o mal sempre. Recusando a mentira sempre. Porque diz a palavra assim, deixai a mentira e falai a verdade um com os outros. Então, com certeza, quando a pessoa faz o que tem que fazer, a pessoa é feliz. Essa é a felicidade que o Espírito de Deus dá. É a pessoa praticando as coisas certas e dentro da pessoa falando assim, Espírito de Deus, eu estou fazendo o que está dentro da Bíblia. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ensinou. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Cumprindo a palavra de Deus. Bom, quando a pessoa faz isso, os anjos do Senhor acampam ao redor da pessoa
E a pessoa, com certeza, é guardada, protegida, defendida diante de Deus e diante dos anjos da luz. Mas a questão é o seguinte: cada ser humano nessa terra vai pensar, faço bem ou faço mal? Pratico a verdade ou pratico o que não é para me praticar? Isso está na mão do povo. Isso não está na mão de Deus. E essa conversa também não é com o diabo. Essa conversa é com o ser humano. Porque é o ser humano que decide fazer o que é certo ou fazer o que é errado. E se a pessoa optar para fazer o que é certo, ali está Jesus ajudando a pessoa. E se eu optar para as coisas erradas, tenha certeza nessa conversa que eu estou falando com você, quem está acompanhando não é Deus, mas é a força do mal. O mal existe. O próprio Deus fez eles. Engraçado que eles eram anjos de luz. Eles eram anjos de luz. Mas para ser transformado em trevas, foi por causa de uma rebeldia. Rebelião. Porque queria ser mais do que o próprio que fez tudo. E ali Deus não aceitou. Então houve uma divisão. O mal fica para lá e Deus em primeiro lugar. Jesus tem uns exércitos dele que é muito grande, milhares e milhares de exércitos. Mas infelizmente também o diabo também tem as suas capangas, os seus capangas, as suas capangas. Mas quem tem medo do diabo? Eu não tenho. E não é para ninguém ter medo, não. É para temer a Deus só. Porque Ele pode fazer o que quiser com a pessoa. Deus pode. Lembrando, se a pessoa tem na sua consciência e dentro do seu coração, sempre. Isso é todo dia. Isso não é um dia sim, um dia não, não. É todo dia. Eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que fazer as coisas certas. Jesus vai avaliar a mente e o coração da pessoa. E aí Deus toma uma decisão. Jesus é muito bom, maravilhoso. Justo, bastante justo. Porque todo dia Ele avalia as pessoas que estão vivas na Terra. E aí Ele toma a decisão, o que Ele quiser tomar. E a gente tem que aceitar a decisão de Deus, sabe por quê? Porque a vontade de Jesus, querendo ou não, sempre vai prevalecer. Porque Ele sabe o que é melhor. O que é melhor para Ele, Deus sabe o que é melhor para Ele, o que é melhor para o ser humano que habita aqui na Terra. Ninguém está vivo por acaso, não. Se está vivo, é porque Jesus quer, e Jesus quer trabalhar nas pessoas que estão na Terra. Mas tem que haver respeito. Com a palavra dele. Isso aí Jesus, Ele quer. Com a Bíblia Sagrada, com aqueles que pregam a palavra deles, aqueles que servem a Deus, com os filhos de Deus, com as filhas de Deus, com os servos de Deus, com as servas de Deus. Isso aí Jesus, Ele quer. Que as pessoas aqui da terra respeitem. Como está escrito lá no Salmo 105, versículo 15. Não maltratei os meus profetas e não toquei no meus ungidos. Aí, nessa conclusão, você entende que só Jesus pode fazer o que quiser com a pessoa que serve a Ele. Ninguém pode falar, Jesus, faz isso. Jesus, olha como a pessoa está. Jesus, isso. Não, não precisa. Deixa Jesus trabalhar. Agora, entenda também o ministério da pessoa. Entenda o ministério da pessoa. Entenda o chamado da pessoa. Entenda como Jesus quer que a pessoa faça e fale e faça. Não questione. Né? Não é bom questionar. É bom adorar. E quem é profeta? E quem é ungido? E quem foi chamado para ser profeta?
E quem foi chamado para ser ungido? Bom, as duas coisas Jesus ama. As duas coisas Jesus está ali, dentro do profeta e dentro do ungido. E aonde você se encaixa nisso? Bom, o maior é Deus, o menor somos nós. O que Deus te deu, está dado. E ali você vai ter que desenvolver esse cargo. Cargo dado por Deus. Deus deu um cargo, uma missão para Paulo. Ele soube resolver. Ele soube resolver. Claro, com muito empenho. Claro, com muita vontade, com muita fé, com muita perseverança, com muita esperança, com muito amor. Quando a pessoa tem essas qualidades e outras mais que vêm de Jesus Cristo, a pessoa consegue. Mas lembrando a nós, a nossa memória, que Jesus é a própria memória de Jesus Cristo em nós, ele faz a gente sempre lembrar. Faça aquilo que você aprendeu dentro da Bíblia Sagrada. E por isso que ele quer que nós evangelizamos, pregamos, curamos, tira o cativo da onde ele está, deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus fazer o que tiver que fazer, usando um corpo de um ser humano. Depois que a gente entende isso, o cristão, o evangélico, só resta obedecer. Porque cada um veio para a Terra já determinado para fazer algo. E sinta-se feliz. Porque se ele te escolheu a mim, é porque ele achou graça. Ele achou graça, virtude, achou. Porque quando Deus trabalha num vaso, ele trabalha mexendo por dentro e por fora, ele trabalha com as mãos dele. E as mãos de Jesus Cristo é uma mão misteriosa. É uma mão muito pura e muito limpa. E essa mão tem poder. Há poder em Jesus Cristo. Há poder em você também. Porque quem crê, lembre-se disso, você tem poder. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Você viu? Eu não quero falar muito, mas acabo falando aquilo que o Espírito Santo me dá para falar. Então a gente não pode falar, eu quero falar pouco. Quando a gente pensa em falar pouco, a gente fala muito. Quando a gente pensa em falar muito, a gente fala pouco. Jesus surpreende. Porque nós não se mandamos. Aqueles que estão rendidos aos pés de Jesus, já se rendeu ao Senhor Jesus, ele não tem mais vida própria. Ele ou ela não se manda mais. E quem governa tudo é Jesus Cristo. E a gente tem que obedecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e viva Jesus em nossas vidas. Viva Jesus nesse planeta que ele criou, no universo que ele criou. Tenha bom ânimo, que esses assuntos da pandemia vai passar. Mas vai vir outros assuntos e a gente tem que continuar usando a nossa fé, continuar obedecendo a Deus e obedecendo também às autoridades da terra. Isso está na Bíblia. E obedecendo também à liderança do ministério. Então, com respeito, se há respeito, há Jesus na frente, há Jesus dentro e há Jesus trabalhando. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Beijo! Pode comentar e também dar o seu like. Pode falar, no respeito. A gente compreende. Tchau!